Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Hoje, oitavo ano, a gente vai dar início ao capítulo 2 da unidade 7 e já vamos começar pela página 287 com o texto Quênia. Quênia é um dos países que fica na África. E aí esse texto ele vai falar sobre a savana, vai falar que o Quênia fica na África Oriental e tem como capital Nairobi. Eles falam mais de 60 línguas ou dialetos e tem 40 grupos étnicos. E acreditem, as escolas são gratuitas, mas a maioria das pessoas vive no interior, sendo agricultores e pecuaristas, cuidando de plantações e animais. Eles têm uma cultura riquíssima, porque a cultura deles é falada, são poucas coisas escritas. Então, eles gostam de contar a cultura deles através de músicas ou contações de histórias. Alguns animais selvagens que a gente fala na África tem grande parte lá no Quênia. Eles também têm desertos, pântanos, montanhas e até mesmo florestas. Infelizmente, o Quênia foi por muitos anos, como vocês estão vendo aí, do Reino Unido, colônia do Reino Unido. Mas hoje, eles têm o Jamboree Day, que seria a questão de ter o dia da independência deles, que é comemorado 12 de dezembro. Eles hoje têm presidente, têm assembleia e até mesmo um sistema jurídico. Do outro lado, pessoal, continuando na página 288, ainda tem um finalzinho dele, onde eles falam que os cientistas acreditam que o primeiro humano, Homo sapiens sapiens, veio lá do Quênia, até porque foi o mais antigo encontrado lá. Mas, infelizmente, o Quênia também teve muita história de escravos, pessoas sequestradas, e a maioria foram levadas para a Arábia, Europa e também para cá, para as Américas. A segunda questão, a gente vai ver na próxima aula, revejam o texto, tentem responder, mas a terceira é facinha, a gente pode fazer agora. Ele pergunta sobre os animais no texto. Por exemplo, na letra A, esse animal aí é o hippo. Na letra B, o animal que vai aparecer aí é a cheetah. Na letra C, o animal que vai aparecer aí é a giraffe. Todos encontrados na África e também no Quênia. Na letra D, ele vai ter o rhino. E na letra E e última, vai ter o lion. Lembrando que a maioria dos animais em inglês não tem diferença entre feminino e masculino. Na outra página, ele tem um pouquinho de uma história de folclore, história contada lá dos quenianos. O título é The Lion, The Hare e The Hyena. O leão, a lebre e a hiena. Essa história conta que um leão havia se machucado da perna e ele acabou indo parar numa caverna e ele foi ajudado pela lebre que tenta curar a perna dele. Uma hiena, vendo aquilo tudo, queria se aproveitar que o leão estava machucado e comer a carcaça, os restos que ficavam próximo da caverna do leão. A primeira vez que a hiena chega perto do leão, ela fala que os outros animais estão sentindo muita saudade do leão. O leão não acredita muito nisso e a hiena vai embora. A hiena, vendo a lebre entrar e sair da toca do leão, ela resolve alfinetar agora a lebre. Uma outra oportunidade ela volta e fala para o leão que ele ficaria melhor se não fosse a lebre cuidando dele. Nesse momento a lebre chega e pergunta o que é que está acontecendo. O leão de imediato fala por que ele não está curado. A lebre pensa bem e responde: a questão é que eu sou pequeno, já você é maior. Se tivesse um pedaço de hiena,
Nesse momento, o leão arranca um pedaço da hiena e coloca na perna dele, e a hiena sai desesperada. A lenda conta que aquele arrepiadinho na cabeça da hiena é justamente desse rasgo que o leão tirou, esse nasgo de pele. Com isso, o leão fica bom. Se fica bom porque a lebre é uma boa médica ou por causa do pedaço da hiena, isso a história não conta. Para vocês verem, pessoal, como é transmitido a história deles e os ensinamentos. Esse texto ele tem continuidade lá na página 290. A gramática do nosso texto vai estar justamente na página 291. Nós vamos falar de Comparative of Superiority. Comparativo de superioridade. É quando você compara uma pessoa ou um objeto a uma pessoa ou a outro objeto. E aí você tem duas regras a ser seguidas. Se o seu adjetivo for pequenininho, você coloca R no adjetivo e them. Weaker than, mais fraco dele. Se o seu adjetivo for maior, você coloca a palavra more, o adjetivo e them. She is more beautiful than her cousin. Ela é mais bonita que seu primo. Então, adjetivos curtos é R, them. Adjetivos longos, more, adjective, them. Para ficar bem, nós vamos fazer a página 293. Aqui tem vários exemplos de adjetivos e tem apenas adjetivos que são irregulares, que são esses três. Good não é gooder, é better. Bad não é better, é worse. E far não é farther, é farther. Esses três são irregulares. Os outros seguem a regra que eu falei do R se for grande e more se for pequeno. Aqui, pessoal, na página 293, ele vai dar duas imagens e aí você vai escrever uma frase num grau comparativo de superioridade. Cabe você escolher o adjetivo. Por exemplo, na letra A, eu vou dizer que o cinema é melhor do que o teatro. Então, eu venho aqui e coloco cinema is, sempre vai ter o verbo to be. Lembrando que é better, não é gooder, que eu acabei de falar da exceção. O them, que nós temos que colocar. E theater, que é o teatro. Acabei de fazer a letra A. Na letra B, eu vou dizer que é mais divertido utilizar o celular do que o tablet. E aí eu coloco, ó, cell phone is. O divertido é funny. Ele termina com Y. E antes tem uma consoante. Tira o Y e coloca I. É R, them. E eu vou colocar aqui o tablet. Acabei de criar a segunda frase. Vamos fazer a letra C e D. Na C tem uma pessoa lendo e na letra D, na letra C tem uma pessoa lendo e no outro quadrinho tem uma pessoa assistindo televisão. E eu vou dizer que read, que é ler, is more accessible, acessível. Olha que eu usei o more porque o adjetivo é longo, than TV. O livro é mais acessível que a TV, porque o livro você leva para qualquer lugar e consegue ler. Já a televisão nem sempre tem no seu celular. Na letra D nós temos o sol e temos essa paisagem de inverno. E aí eu vou escrever o seguinte: the sun is less cold than mountains.
Eu acabei de dizer que o Sol é menos frio do que as montanhas. Óbvio também, não podemos escrever frases aleatórias. E a última letra E e F, eu tenho na letra E vários apartamentos e tenho na letra F, no outro, uma casa. Eu também vou dizer aqui, the apartment, os apartamentos, então eu vou usar are porque é plural. Olha aqui que eu vou usar less small, perdão, are smaller. The apartments are smaller than house. Os apartamentos são menores do que as casas. Nesse caso eu usei plural, vou usar are. O último eu tenho um avião e o carro. E eu vou dizer que é mais seguro o avião do que o carro. The airplane is safe. Não termina com E, basta acrescentar o R. Safer than car. O avião é mais seguro do que o carro. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Lembrando que nós temos bastante texto sobre o Quênia, inclusive uma fábula dele. Tentem responder as questões. E falamos sobre comparative of superiority, comparativo de superioridade. Adjetivo curto é R, adjetivo longo more. Até a próxima aula. Bye, bye.